sempre baseado no cristianismo? Não existe conservador ou uma pessoa que se diz alinhada à direita sem ela ter essa fé, sem ser cristã? Então, eu já fui um conservador não cristão. É? Eu era agnóstico. Então é possível. Eu estava na escola e a professora começou a falar mal da igreja. E eu falei, professora, nem fé eu tenho. Mas eu prefiro viver numa sociedade cristã. Porque uma sociedade onde as pessoas entendem os 10 mandamentos, que matar, roubar, etc., é errado, e tem medo do inferno, é uma sociedade ordeira e pacífica. Eu não consigo nem imaginar uma sociedade que não seja assim. Possivelmente seria pior, né? Muito pior. Que... Imagina se... Mesmo com todos os exageros que a igreja já fez na história, né? Não, eu nem diria isso. Eu diria o seguinte, mesmo que a gente não tenha fé, mas fazendo uma análise social bem fria, pela lógica, se não houver punição eterna ou recompensa eterna, não existe justiça. Porque seria fisicamente possível o sujeito ser um crápula a vida inteira e enriquecer com isso e pegar todas as mulheres por causa disso e morrer velhinho. É que é basicamente o modo de vida que o Paquito tá tentando seguir. A minha meta é essa, A meta cara. dele basicamente é essa. Você descreveu a vida dele. Exato. Né? Descrever minha meta. Mas quando a gente vê, por exemplo, a Inquisição e as perseguições da igreja, quando a igreja comete os erros, ela comete por causa do Estado, ou por causa do tamanho dela, ou por causa de pessoas que entenderam errado? O que aconteceu? Então, eu nem diria que a Inquisição foi um erro da Como igreja. assim? A Inquisição, na verdade, foi um avanço jurídico muito grande, porque antes da Inquisição existia uma série de arbitrariedades praticadas pelos governantes. Por exemplo, o julgamento por combate, que era uma arbitrariedade. Existiam julgamentos baseados em superstições. Sei lá, vou queimar a mão do cara, se ela não curar, é porque ele é culpado. Uma coisa desse tipo. E existia também uma coisa bem Alexandre de Moraes mesmo, que o sujeito fazia um inquérito ilegal, um inquérito falso ali, contra um inimigo político para tomar as terras dele. E aí vem a Inquisição medieval da igreja para tentar acabar com essas arbitrariedades jurídicas. E a igreja fala o seguinte, ó, vocês não podem mais pegar a terra dos outros com base em acusações de heresia. Só quem pode julgar heresia sou eu. É a igreja que vai julgar quem é herege ou não, e não os políticos. E aí comete uns absurdos também. Então, aí ela começa a criar todas as bases do direito atual. Tudo aquilo que nós tanto prezamos hoje, o direito à defesa... Ah, é? Direito de um devido processo legal, um julgamento justo, começa com os procedimentos criados pela Inquisição. Foi um grande avanço para a sociedade. Aí existiam alguns absurdos, principalmente na Inquisição Espanhola, que foi uma Inquisição feita pelo Estado à revelia da Igreja. Ah, é? Com o rei Fernando ameaçando o Papa de cisma se ele não aprovasse a Inquisição estatal dele, que não era mais uma Inquisição eclesiástica. Era estatal? Era. E aí queimaram a galera. Então, aí começaram os abusos mesmo. Caramba. E aí, claro, existem membros do clero que cometem abusos, cometem erros, né? E que não é um erro da igreja, é um erro daquele sujeito. O que eu vejo hoje é uma tentativa de sempre generalizar o erro, nunca individualizar, né? Principalmente quando interessa a agenda. O que eu sempre falo. O erro do racismo não é da pessoa que foi racista, é do racismo estrutural. O erro não é o cara que foi escroto com a mulher, mas sim do machismo estrutural. Você tira a culpa do indivíduo, que deveria ser o certo, e joga em toda a sociedade e aquele cara já não tem mais culpa. Isso eu acho muito errado, entendeu? Perfeito ponto. Que era o nome dele? O cara que escreveu Bandidolatria? Não sei quem é. Quer que o Esqueci o nome dele agora. Pesquisa. Acho que era Pesce. O Paquito. Bandidolatria. Pesquisa pra gente, por favor. Ele escreve nesse livro que a bandidolatria se baseia nisso. Que o criminoso, estuprador, assassino não é culpado do crime. A culpa é da sociedade. Sociedade que corrompeu ele. Das injustiças estruturais, Isso do capitalismo. É muito perigoso. Então não existe mais responsabilidade individual para esses caras. Ah, você achou? Achei. Bandidolatria e Democídio, o livro do Diego Pesce. Diego Pesce. Ele fala exatamente isso no livro. E aí é interessante, né? Porque o bandido pode fazer o que ele quiser. Pode punir a vítima e a culpa é da vítima. Porque a vítima perpetua essas injustiças sociais ali. Então eles conseguiram que a culpa fosse da vítima e não do bandido. Eles conseguem inverter todos os valores. O que eles fazem com a sociedade é... Tá bom, isso é o que acontece.
E por que você acha que eles fazem isso? É uma estratégia? É.